eu fazer a pergunta então da Lua, porque tem as fases lunares que dizem que é a sombra, né? O Sol bate na Terra, esconde e reflete na Lua, por isso que ela brilha, como você disse, e por isso que tem as fases que às vezes é o ângulo da Terra. Se fosse isso mesmo e a Terra fosse plana, não seria só uma linhazinha, só o sinarzinho, né, Iva? Não, porque o que acontece? A Terra está embaixo, o Sol e a Lua estão em cima. O Sol e a Lua estão relativamente bem próximos um do outro. Não há condições físicas que a Terra fique entre o Sol e a Lua. Isso simplesmente não acontece. Você vê o Sol passando em cima, você vê a Lua passando em cima e ponto. E como que a gente vê a Lua daquele jeito? É minguante, crescente? Tem o código de Saros, que é um código antigo lá dos sumérios, 3.000 anos atrás, que ele já determinava quais eram as fases da Lua. E ela tem esse comportamento. Quando a Lua está próxima do Sol, o que é exatamente inverso do que a ciência diz. A ciência diz que o Sol ilumina a Lua. Só que quando a Lua está próximo do Sol, por exemplo, na Lua crescente ou minguante, ela está parcial. E essa semana agora que está a Lua cheia, a Lua está à noite. O Sol já se foi, o Sol desapareceu e a Lua está inteira aqui aparecendo. Quem está iluminando mas no a Japão, Lua, na verdade? Aqui é de dia, do Japão é de noite. Por que acontece isso? Por exemplo, agora... mas só para concluir a questão da Lua. Isso. Então a Lua, ela tem as suas fases, ela vai circulando como está aparecendo agora, quem puder acompanhar no vídeo. Então, agora, quando a Lua está distante do Sol, ela está cheia, ela está totalmente iluminada. Certo. E ao se aproximar do Sol, contrariando a ciência, ela se perde iluminação, ela perde a aparência dela. Eventualmente, a Lua passa em frente ao Sol, porque eles estão próximos. Como é que você vai ter um eclipse? O Sol a 150 milhões, gigantesco, a Lua a 300 mil quilômetros, tamanho bem menor. É tipo o mundo de Truman. Mas eles falam isso, justamente, é um tipo cenário, show de Truman. O show de Truman. Exatamente o show de Truman. É tipo o show de Truman. É como se fosse um cenário. Posso fazer uma pergunta, sem desrespeitar vocês? Claro. Eu tenho a impressão que vocês combinam, é o que parece, né? O que é a combina como? Vocês vão lá no intervalo e começam a rachar o bico, mas eu sei que tem um estudo que vocês pesquisam. Quando eu vi o documentário lá do Shaquille O'Neal. Não, eu sei, tem vários. Tem várias celebridades. Shaquille O'Neal. Não, é porque parece que vocês estão falando assim, porque não deixa de ser um grupo que vocês se formam e um troca a pesquisa com o outro. Nos Estados Unidos, isso começou com o cara que começou a publicar isso no YouTube e aquilo viralizou. Como que é a fonte de pesquisa de vocês? Eu queria saber de onde que vem as pesquisas, então, o que aconteceu se é pela internet. O que aconteceu com o YouTube é o seguinte, sempre existiram os terraplanistas, sempre existiram as pessoas que entendiam que o homem nunca foi à Lua, sempre existiram os questionadores. Mas esse pessoal não tinha voz no jornal, numa revista, muito menos numa televisão. Então o YouTube... Os interesses. Exatamente, do sistema. Agora, o YouTube e outros canais da internet em si permitiu que você pegue um livro e compartilhe. Gente, eu tenho um livro aqui, de tal cara que fala que a Terra é plana. Agora, eu tenho um livro aqui que tem um outro ponto de vista. Então, o que nós trazemos é outros pontos de vista. E dentro desses pontos de vista, a gente procura chegar em alguns pontos em comum. Afinal, a Lua é redonda ou não é? Ela é um disco ou é uma esfera? Nós procuramos até para passar para o público uma informação mais precisa e entender o que realmente é. Porque o que aconteceu é que a verdade foi suprimida, eles não falam a verdade. Certamente, a NASA, as agências espaciais, sabem exatamente o que é, sabem bem melhor a distância, sabem um monte de coisa, só que eles ficam criando uma fábula, né? E insistem nessa fábula. Qual o interesse? Porque tem bilhões de reais que... A NASA por ano está consumindo 80 bilhões de reais. Pensa, tanto de dinheiro. Mas é com um monte de gente. Sendo plano ou redonda, qual que é a diferença? Que eles ganham? Mas eles ganham sustentando que é um globo. O dia que a NASA falar que, olha, não conseguimos fazer viagem espacial, cai a casa. Eles vão ter que fechar as portas. Não é interessante. O homem não foi pra Lua. Certamente não. Não é interessante pra NASA eles revelar que a ida da Lua é uma mentira. Porque a própria viagem... Lua, tirando fotos. Eu tirei fotos da Lua, observo a Lua com zoom. Não há um sinal qualquer, não há um tracinho qualquer que tem uma bandeira lá. A própria NASA ela é patrocinada por milionários para bancar essa mentira da ida à Lua. A própria suposta o Império Norte-Americano, a própria suposta viagem à Lua, eles se contradizem. Por exemplo, o astronauta que fica lá em cima da Lua, lá na Lua, se vocês forem ver, existem 4 sombras do astronauta lá na Lua de diferentes posições. Hollywood. Como que pode existir 4 sombras do astronauta, sendo que a única fonte de
de luz ali era o Sol. Então existia 4 Sol ali em cima? Então, vocês falam aqui no mapa medidas absolutas. Quem que fez essa medida absoluta e por que vocês não têm uma foto? Eu tava pesquisando, eu vi que o tal de Mad Mike lançou um foguete, ele se lançou no foguete pra tirar uma foto lá de cima. Vou fazer uma pergunta diretamente deixa eu só terminar a pergunta Você aqui. tem fotos reais da Terra? Deixa eu só terminar a pergunta aqui. E aí ele se lançou no foguete, falou que ia tirar uma foto lá de cima e não provou nada, voltou, quase morreu, coitado. E essas medidas absolutas, quem que determinou? Essas medidas absolutas foram encontradas a partir da análise do mapa dos dados cartográficos existentes. O que acontece? Se você pegar um atlas hoje, o mapa de São Paulo ele é preciso. O mapa local da região ele é preciso. Apenas e somente no globo é que eles distorcem tudo. Se você pegar um mapa dos Estados Unidos ou um mapa dos Estados Unidos, tem um formato. No globo eles colocam outro, porque eles têm que ajustar os continentes. E isso as pessoas aprenderam na escola, de que o globo é uma representação, que não corresponde. Todo mundo sabe que o hemisfério norte fica maior do que o sul, essas coisas todas. No mapa absoluto, eu procurei trazer essas fontes micro e fazer um macro mais correto. Você que montou esse mapa? Eu que montei esse mapa. Mas o meu papelzinho foi em cima desse mapa. Só continuando da Lua, como que a bandeira na Lua, ela pode se movimentar daquele jeito, tremulando, sendo que a própria NASA explica, e a ciência moderna explica, que na Lua não existe oxigênio nem vento. Como que as pessoas podem acreditar numa situação dessa? Eu quero ver ele mostrar a estrela. Eu quero ver tirar foto lá de cima. Vai lá, gordão. Mas é que existe um limite técnico, você não consegue tirar uma foto de todo mundo. O mundo é muito grande. O Google Maps, como ele é feito? Eles fazem fotos com aeronaves, pequenas fotos da região e monta igual um quebra-cabeça. Mas quando você